Eu acho que nos últimos tempos o preconceito com pessoa tatuada diminuiu consideravelmente. Hoje em dia, ser ou não muito tatuado, ou mais ou menos, é bem tranquilo em 90% das áreas, eu acho. Eu não conheço ninguém que deixou de conseguir emprego por ser tatuado, por ter tatuagem à mostra. A não ser em algumas áreas, acho que ainda deve ter preconceito. Coisas mais sérias, tipo se você for médico ou professor de criança, provavelmente deve ter problema. Mas no meu caso, que sempre trabalhei em restaurante, em loja, é bem tranquilo. Até na maioria dos lugares que eu trabalho, as pessoas querem que você seja tatuado do que ter preconceito. Mas há uns 5 anos atrás, eu lembro quando eu comecei a procurar emprego em loja de shopping pela primeira vez, eu podia trabalhar em lugares muito específicos, assim, tipo umas 3 lojas do Miller inteiro, assim. Todas as outras não podiam. Hoje em dia, em qualquer lugar você arranja trabalho, é bem tranquilo. Bom, eu faço jornalismo, eu acho que profissionalmente não vai me atrapalhar, até porque eu não tenho interesse em ir para a TV. Tenho mais interesse em ficar por impresso, assim, nada que precisa aparecer. Então, eu acho que não vai me causar maiores problemas. É um ponto que minha mãe sempre me enche o saco. Ela sempre vem, ai, mas as pessoas não vão querer te contratar, não vai passar credibilidade. E eu acho que, assim, uma coisa que eu sempre falo para ela é que eu confio e eu tento confiar na qualidade do meu trabalho, do que eu vou escrever. Então, assim, eu acho que isso é o suficiente para a pessoa saber se ela vai querer me contratar ou não. Não vai ser uma arte que vai mudar isso. Tinha que arrumar, tipo, outros trampos pra aí tatuar só, tipo, nos horários vagos. Mas era bem foda arrumar trampo também, por causa que... a galera sabe, né, que tatuagem, assim, o pessoal tem muito preconceito, assim, mas eu ia me virando, assim, com o tempo, né, trabalhando, tipo, em loja, me matando de trampar lá e tatuava nas horas vagas, assim. Mas hoje em dia eu, tipo, consigo tirar, tipo, sobreviver bem legal, não legal, assim, mas dá pra sobreviver, tipo, só com tatuagem, assim, e tatuando só o que eu gosto, que é old school e pontilhismo, assim. Daí minha meta é, tipo, basicamente, tipo, ser reconhecido, né, pelo meu trabalho, que é desenho, e mostrar para as pessoas, assim, que, tipo, tatuagem não é brincadeira, sabe, não é coisa de vagabundo, né, que a maioria das pessoas acham por aí. Eu queria que um dia, tipo, a tatuagem fosse assim, sabe, fosse respeitada dessa maneira, como seja um advogado ou um médico respeitado, como um tatuador e um vendedor de loja de shopping seja respeitado da mesma maneira que um médico ou um advogado. Então, eu me formei agora em julho lá em Itajaí, em Medicina. E desde a faculdade, assim, quando eu comecei a faculdade, eu já tinha algumas das minhas tatuagens, né? Quando eu entrei lá, já vi que alguns professores, alguns médicos, professores já me olhavam estranho, já falavam assim, tirando onda mesmo por causa das minhas tatuagens e tal. Mas como era uma coisa que eu sempre curti, eu nunca dei muita bola, assim, tanto que eu fui durante 6 anos de curso, fui só aumentando assim o número de tatuagens, né? Para mim, a tatuagem tem muito a ver com a parte musical, né? Com a música. Eu comecei nesse mundo, assim, a entrar nesse mundo por causa das bandas que eu ouvia, do estilo das bandas que eu ouvia, dos caras que eu admirava. E essa coisa foi crescendo em mim. E aquela história de sempre. Eu fiz a primeira, depois da primeira só acabou vindo mais e mais. Eu acabei o curso, eu tinha já mais de 10 tatuagens e apesar de tudo que falam sobre a profissão, ainda mais sendo médico, que é uma coisa que lida muito com gente, muito com a saúde, que tem que passar alguma segurança, nunca tive nenhum problema em relação a isso com nenhum tipo de paciente, nenhum tipo de outro profissional e até pelo contrário, pacientes mais jovens assim que eu atendo, que também têm, eu consigo conversar melhor, eles entendem melhor, sabem, eles
eu consigo conversar com eles de uma forma mais direta porque eu acabo sendo mais parecido com eles. Eu acho que daqui para frente, assim, tanto na minha profissão como em qualquer outra, essa coisa de tatuagem, esse preconceito, vai sempre diminuir cada vez mais. Eu já percebi isso, porque tenho já alguns professores com tatuagens também, tenho vários colegas já tatuados. Então, essa coisa é muito arcaica, né? É muito de décadas passadas, assim, que devagarzinho eu vejo que está desaparecendo. Ainda existe e ainda gera preocupação em vários profissionais que para mim é absurdo, assim. Mas eu acho que daqui para frente tudo tende a melhorar. Eu acho que profissional tatuado, sendo médico, advogado, qualquer outro tipo de profissão, lidando com pessoas ou não, eu acho que de forma alguma interfere no caráter, na eficiência desses profissionais, na seriedade que eles vão passar para o paciente, para o cliente, para quem quer que seja que eles vão se relacionar. Minha primeira tatuagem eu fiz quando eu tinha 19 anos, eu estava no meio da faculdade de Direito e desde a primeira, assim, eu estava em um estágio, meus chefes sabiam, mas não se importavam, porque era uma tatuagem que ficava escondida, né? Foi no peito a primeira. Ao longo do tempo eu fui fazendo cada vez mais tatuagens, tanto durante a faculdade quanto depois de ter terminado. E todos os lugares que eu trabalhei, o pessoal sabia que eu tinha, né? Eu nunca escondi isso de ninguém, mas eu sempre trabalhei com as tatuagens escondidas. Dependendo de com quem você trabalha, você não sofre preconceito. A pessoa vai te julgar pelo seu trabalho. Mas a advocacia é uma profissão muito conservadora ainda, assim como quase todas as carreiras dentro do direito. E para atender cliente, para fazer audiência, sempre tem que se vestir de uma forma mais conservadora, evitar ao máximo que apareça tatuagem. Inclusive eu tenho tatuagem abaixo do cotovelo e sempre deixo escondida quando estou trabalhando. Tenho amigos advogados que têm braço fechado e também sempre usam camisa social sem poder dobrar a manga, né? Mesmo quando está calor, porque para não criar uma situação constrangedora, né? Não ser mal visto, não trazer problema para o escritório, eventualmente. Então, principalmente em cidade pequena, você tem que tomar muito cuidado com quem vai ver as suas tatuagens. Tem advogado que, mesmo nos finais de semana, evita sair com tatuagem à mostra, porque algum cliente pode estar passando na rua e reconhecer você e acabar dando um climão, porque o cliente vai achar estranho. Nas redes sociais também tem que ter, infelizmente ainda tem que se tomar muito cuidado com que tipo de foto você vai publicar e quem vai ter acesso a essa foto, quem vai poder ver sua foto, porque às vezes uma simples tatuagem, que é só uma arte no corpo, né, que não é nada demais, não é nada além de uma decisão pessoal e estética, pode acabar trazendo problemas no seu trabalho. Pode fazer você perder algum cliente, ter problemas com seus superiores, né? No meu caso, sou advogado autônomo, com superiores eu não tenho mais chance de eu ter esse problema. Mas com clientes, assim, tem que tomar muito cuidado mesmo. O pessoal é conservador ainda. Você vai sair na rua no final de semana de bermuda e regata, alguém pode te reconhecer e comentar pelas costas. Esse final de semana mesmo eu saí de regata e bermuda com amigos para comer em um bairro mais elitizado e ao sair do restaurante a gente passou na frente de outro estabelecimento, o pessoal que estava comendo do lado de fora ficou olhando, né, 3 pessoas tatuadas assim, ficou olhando com estranhamento, como se a gente tivesse fugido de um circo e fosse uma atração na rua. Então acredito que nos próximos anos ainda vai ser difícil para quem quer seguir uma carreira mais tradicional, né, ter uma profissão mais tradicional, mas gosta de tatuagem.
quem sabe daqui a muitos anos a cultura, a consciência coletiva mude e fique mais fácil. Você possa publicar fotos suas sem se preocupar, ou andar na rua sem se preocupar com quem vai ver ou não vai ver, e sem comprometer o seu aspecto social, o seu aspecto financeiro. Se eu tivesse uma empresa, eu contrataria sim, porque eu acho que não é por um estilo ou por algo diferente no corpo que a pessoa deve ser discriminada. Para mim, o motivo do preconceito é porque antigamente fazia-se tatuagens aquelas pessoas que eram mais... queriam ser... Como é que eu vou explicar? Pessoas que queriam assim, marcar sua era, né, sua juventude, de uma forma mais rebelde. E talvez por isso que hoje em dia, mesmo as pessoas tatuadas, que hoje em dia já não tem muito a ver com isso, são discriminadas. Eu contrataria uma pessoa tatuada porque eu acho que ela não vai definir o caráter de uma pessoa só porque ela tem o corpo tatuado. O senhor contrataria uma pessoa tatuada? Não. Por que não? Porque isso aí é coisa moderna, assim, e a gente, na idade que está assim, não aceita muita coisa assim de jovem, assim. Que tipo desse preconceito? Porque primeiro porque aquilo lá deve fazer mal para a saúde. E a pele da gente, para que fazer desenho em pele, essas coisas, né? Vai desenho em papel em algum outro lugar, vai trabalhar com fazer placa aí, desenho, né? Agora, aquilo lá fura o braço, né? Então não tem sentido. E se você tivesse uma empresa, você teria alguma diferença entre contratar uma pessoa tatuada ou não? Não teria diferença nenhuma. Eu acho que a tatuagem não muda o caráter e nem a competência das pessoas. Existem algumas pessoas que não sabem ver diferença, sabe? A diferença, elas levam demais, assim... O preconceito é dentro dela somente, sabe? Porque tatuagem, ser negro, ser deficiente, todo mundo é igual, todo mundo saiu do mesmo lugar. Então eu acho que uma tatuagem a mais ou uma a menos não muda caráter, não muda competência, não muda nada. Esse preconceito com a tatuagem? Antigamente era pouco, agora todo mundo, acho que não tem mais preconceito, né? Hoje todo mundo usa, é geral quase. Eu não acho bonito, viu? Mas não é um troço para preconceito, não deveria ser. É gosto da pessoa, né? O que eu não gosto é espécie em língua, em boca, em lábios. Isso eu acho faz mal até para a saúde. Mas uma tatuagem eu acho que não há. Eu não tenho preconceito contra, não. No meu ponto de vista, hoje em dia tem muito preconceito, mas se eu tivesse uma empresa eu contrataria do mesmo jeito. Porque eu tenho pessoas da minha família que têm tatuagem e eu acho que não tem nada demais, mas tem muitas pessoas que hoje em dia têm muito preconceito contra isso, né?